Muito boa noite a todos. Meu nome é Roger Costa. Eu estou professor de vocês em relação à matéria de utilização da inteligência artificial no combate à fraude online. E hoje o nosso tema, como já anunciado na nossa última aula, é Account Takeover, né? Primeiramente, o que significa essa sigla? Essa é uma sigla que trata em relação às invasões de contas online utilizando de recursos digitais que infringem a lei e acabam causando danos a usuários que fizeram cadastros em e-commerce, marketplaces ou empresas que vendem algum tipo de serviço ou produto online. Bom, aqui nós vamos tratar o assunto no que compete à utilização da inteligência artificial para combater essas invasões de conta. Primeiramente, eu separei aqui 3 tópicos que são importantíssimos, são pilares essenciais para combater essas invasões de conta, que são, primeiramente, análise do dispositivo, ou seja, a máquina que está sendo utilizada ali para realizar aquela tentativa de invasão de conta, o computador, o comportamento, que é um pilar onde é interessante a gente avaliar o comportamento, a forma como essa invasão está acontecendo, para a gente conseguir determinar se de fato é o usuário real ou se é alguém se passando por ele, um usuário fake, e a parte de Threat Intelligence, onde a gente vai avaliar a parte de inteligência de ameaças, utilizando alguns recursos. Então vamos lá. Primeiro pilar nosso, o dispositivo, a gente tem basicamente 2 formas macro de fazer essa análise para entender se de fato é a pessoa que está realizando a compra, é a quem realmente realizou o cadastro, a pessoa idônea ou o fraudador. E essas formas são através da análise do software ou do hardware. Quando o software, a gente vai avaliar qual navegador está sendo utilizado, se os cookies estão instalados ou não, qual a resolução da tela, qual o modo da tela, se é retrato, se é paisagem, ou seja, tudo que compete à parte de software que envolve o navegador do usuário vai ser analisado. E também a parte de hardware, onde eu vou avaliar qual a memória do computador, qual o processador, se o mouse é sem fio ou não, se o teclado é um teclado com um padrão americano, um padrão brasileiro, enfim. A inteligência artificial ela vai juntar essas 2 características de software e de hardware, vai criar um dispositivo macro, uma hash, que a gente chama que é um algarismo, uma sequência numérica que representa aquele dispositivo, e a partir daí a gente vai conseguir identificar qualquer variação dentro desse dispositivo através de uma situação que a gente chama de threshold, onde eu determino o score de variação mínima. Então, por exemplo, o usuário faz uma compra e a gente cria ali uma identificação de software e de hardware daquele usuário. Se o mesmo usuário fizer um upgrade no computador ou passar a um mouse sem fio anteriormente, usava um mouse com fio, essas variações são mínimas dentro de uma característica principal de hash identificada, ou seja, a IA vai entender que é o mesmo usuário. Mas se houver variações abruptas de dispositivo, a IA vai conseguir comparar o que está no banco com o que está sendo feito naquele momento e vai identificar que não é a pessoa de fato, que de fato é um fraudador tentando se passar por uma pessoa idônea. Bom, segundo ponto, análise comportamental, é onde a gente vai avaliar a velocidade com que o usuário real, o usuário idôneo, trafega, da onde ele vem, se ele vem do Google, se ele clica no site direto, quais páginas ele fica, normalmente quais pesquisas ele faz, quanto tempo por página. Então, toda essa parte de velocidade em relação ao comportamento vai ser avaliada e também vai ser encriptada dentro da mesma hash, que é uma hash principal. Então, eu tenho a hash do dispositivo, tenho a hash de comportamento, e no comportamento, além da velocidade, eu vou determinar a geolocalização do usuário, ou seja, eu vou conseguir identificar uma sequência numérica que determina a cidade e o estado em que o usuário normalmente realiza aquelas compras. E aí, através da geolocalização e da velocidade, eu vou gerar uma hash comportamental. E por último, e não menos importante, a gente tem a parte de inteligências de ameaças, com a frase e com o termo Threat Intelligence, onde a gente vai tratar
dentro da IA a parte de vazamento de dados, ou seja, quais dados estão vazados na internet em que os fraudadores estão utilizando, né, para fazer criar essas possibilidades de invadir as contas online. Uma vez que esses dados estão numa blocklist, a IA ela consegue fazer essa identificação e, através do aprendizado, ela vai entender que aquele dado está sendo utilizado naquele momento é um dado que já foi utilizado em uma outra transação também negra, né? Ou em alguma outra transação suspeita. E aí, basicamente, através dessa identificação do vazamento de dados e do IP, esse BRIB são IPs de baixa reputação, né, identificadores, ela vai gerar uma outra hash que vai compor uma hash principal com comportamento e com dispositivo, e a partir daí, toda vez que a conta for sofrer uma tentativa de invasão, a IA ela vai ter todo esse mecanismo por trás, encapsulado e criptografado, e através do aprendizado nas sequências tentativas para poder identificar se aquele usuário que está tentando acessar aquela conta é realmente ele ou é alguém se passando por ele. Bom, pessoal, a aula de hoje ela é um pouco mais rápida, é um resumo de como funciona, né, a account takeover e como a gente pode combater utilizando a inteligência artificial. Estou disponível para qualquer situação, qualquer dúvida que se fizer necessário aqui, por 1 minuto, ou através do meu e-mail ou do telefone corporativo da universidade. Uma boa noite a todos, muito obrigado, até a próxima aula.